Caro Pedro Passos Coelho, Presidente do PSD e Primeiro-Ministro, cara Teresa Moraes, cabeça de lista da coligação pelo Círculo de Leiria, cara Assunção Cristas, número 1 do CDS na lista por Leiria, Senhor Presidente da Câmara de Pombal, autarcas do Distrito, líderes distritais do PSD e do CDS, líderes distritais e conselheiros da Juventude Popular e da JSD, dirigentes nacionais do PSD e do CDS. Se me permitem uma palavra amiga, candidatas, a Teresa e a Patrícia, pelo Círculo Eleitoral de Santarém, aqui ao lado e que aqui quiseram estar. Povo de Leiria, povo de Pombal. Faltam 4 dias para, em campanha esclarecedora, serena, positiva, mas igualmente firme e determinada para obtermos o resultado que é necessário para servir o bem comum e o interesse de Portugal, podermos ainda responder às dúvidas dos eleitores, conversar com os que ainda não decidiram e argumentar racionalmente e também emocionalmente com a necessidade de darmos ao país 4 anos de estabilidade, de crescimento e de criação de emprego. E é por isso natural que eu queira começar, sobretudo aqui em Leiria, distrito altamente empreendedor, distrito altamente exportador, distrito altamente inovador, chamar a atenção para a correlação que existe entre estabilidade política, crescimento económico e desenvolvimento social e para a perigosa ligação que existe entre instabilidade política, recessão económica e agravamento da questão social. É muito importante que o saibamos explicar, não com espírito de facção ou de partido, mas com espírito nacional. E que o saibamos explicar a todas as pessoas, não lhes perguntando qual é a sua origem partidária, apenas dirigindo-nos ao seu sentido de nação, ao seu sentido de pátria, ao seu sentido de futuro. De um lado, há um projeto coerente, estável, que deu provas de enfrentar a tempestade, de trazer o país para um ciclo de crescimento e de melhoria do emprego e que merece confiança externa e interna. Do outro lado, há um enorme ponto de interrogação. Ninguém troca o certo pelo incerto. E eu quero dizer aqui em Leiria, uma das razões pelas quais é importante ir votar no dia 4 de outubro e dar ao país uma maioria estável de governo é que eu creio que ninguém quererá acordar no dia seguinte com um resultado que não previa e que, se tivesse conhecido antecipadamente, teria contribuído para evitar. Nós, Portugal, saímos de uma bancarrota difícil, demos a volta à situação económica, resolvemos o problema com a Troika. Só nos faltava agora abrir um problema com a União Europeia, tendo um governo fraco,
dependente de partidos que querem que Portugal saia do euro ou não esteja na União Europeia. Por amor de Deus, 70% das exportações portuguesas são para a Europa. Metade ou mais do investimento criador de emprego em Portugal é europeu. Eu hoje, numa das viagens no distrito tão diversificado como é Leiria, tive conhecimento de um programa de antena aberta onde um idoso tinha mais ou menos uma ideia segura do seu voto, para espanto do jornalista que, no caso, o estava a interrogar. E que lhe dizia: mas tem a certeza que já sabe onde é que vai votar? E o idoso dizia: sim, tenho. Mas já tem a certeza que esse voto está decidido? E ele dizia: sim. Mas então porquê? A razão é muito simples. Acha que eu vou votar no incendiário ou no bombeiro? Eu cá voto no bombeiro. Sabedoria, experiência e bom senso. Minhas amigas e meus amigos, permitam-me uma palavra para a Teresa Moraes, colega de governo e pessoa de quem aprendi a gostar muito, e à Assunção Cristas, também colega de governo e pessoa de quem aprendi há muitos tempos a gostar muito. À Teresa Moraes, eu queria agradecer o facto de ter contribuído fortemente para que este governo, apesar de evidentemente estar focado na situação de emergência em que o país tinha sido deixado, não deixasse de fazer passos em frente positivos nas políticas de igualdade de género e promoção da dignidade da mulher. Citei ao almoço o facto deste ter sido o primeiro governo, creio, que levou à concertação social o problema da desigualdade salarial entre as mulheres e os homens nas empresas. Mas queria citar, hoje à noite, um outro exemplo. Foi ter conseguido chegar a um acordo com 13 das maiores empresas portuguesas, 9 das quais estão cotadas. É uma espécie de PSI9, que se comprometeram voluntariamente até 2018 a ter uma representação muito mais efetiva das mulheres nos seus órgãos de administração. E daria ainda um outro exemplo. O facto de termos sabido pensar de forma interministerial nas políticas ativas de emprego, majorando os apoios às empresas que contratam mulheres com menores qualificações. E eu acredito que se deve tratar igualmente o que é igual e diferentemente o que é diferente. E, na verdade, essa medida ativa de emprego revelou-se muito importante para empresas que a ela recorreram e para mulheres que passaram a ter empregabilidade a partir desse apoio. E eu não quero deixar de citar isto hoje à noite, aqui em Leiria, distrito onde, tal como em Santarém, o primeiro nome do PSD é mulher e o primeiro nome do CDS, mulher é. Queria dar uma palavra agora à Assunção Cristas. Já disse ao almoço o bem que penso dela e vou falar apenas como Ministra da Agricultura. O bom senso, o sentido de compromisso e uma férrea determinação em apresentar resultados permitiram
que neste governo, com este primeiro-ministro, com esta coligação, haja, de facto, um virar de página extraordinário na questão da política agrícola. E nós podemos estar todos aqui de cabeça levantada. Não é por acaso que noutros partidos nem se ouve falar de agricultura. Não vá alguém lembrar-se. Mas queria apenas salientar que nós recebemos o PRODER com um início tardio, retorcido, feito apesar dos agricultores e contra os agricultores, muitas vezes, e concluímos o PRODER com 100% de execução, sem um cêntimo devolvido a Bruxelas, nem um euro retido da Terreiro de Passos, 6 meses antes do fim do programa. A isto eu chamo resultados. Lembro que recebemos o parcelário agrícola com tantos erros, tão mal feito, com tão pouco profissionalismo da parte de quem o dirigiu, que até, recordo bem, era um parcelário enviado para Bruxelas com herdades agrícolas em cima da Via do Infante. Calculem a perfeição e a precisão. Resultado. Nós estivemos em risco de deixar de ter os nossos agricultores com elegibilidade para os pagamentos europeus. Porque só é elegível quem tem as parcelas bem feitas. E para ter as parcelas bem feitas, nós tivemos que nos desfazer de um parcelário completamente incompetente, que foi o que nos deixaram, e pedir ajuda às associações de agricultores e às confederações para ajudarem o Estado e fazerem 1.700.000 parcelas bem feitas em tempo recorde. Hoje, os agricultores podem receber os pagamentos europeus, mas os contribuintes portugueses andam a pagar todos os anos multas por causa de um governo que não soube sequer fazer um parcelário bem feito. Tivemos de negociar a nova política agrícola comum e não era fácil. E o Primeiro-Ministro empenhou-se até ao último minuto e até conseguir um envelope financeiro de mais 500 milhões de euros só para Portugal, uma renda que permite aos pequenos agricultores saberem que faça sol ou faça chuva, terão sempre apoio ao rendimento no primeiro pilar e defender a capacidade de investimento no segundo pilar. E, por fim, permitam-me dizer, que isso é muito importante para muitas empresas do Distrito de Leiria. Uma das coisas em que o Estado tem que ser competente é ajudar as empresas agro, nomeadamente agroalimentares, a poderem exportar para os países não europeus. Para isso é preciso certificar exportações. E isso dá não apenas muito trabalho em termos técnicos, como nós concorremos com dezenas e dezenas de países que também querem exportar para as economias que mais crescem. Neste mandato, os produtos e marcas portuguesas certificados para exportar na área agroalimentar foram 5 vezes mais do que no consulado anterior. 275 novos certificados de exportação para marcas e produtos nacionais em 75 novos mercados. Resultados que são melhores do que promessas. Minhas amigas e meus amigos, está a terminar o tempo que o relógio me confere e eu deixar-vos-ia apenas uma palavra muito simples sobre a memória dolorosa que nós tivemos de 2011. Nunca se esqueçam quem trouxe o resgate, quem assinou o memorando, quem chamou a Troika e quem deixou a recessão. Foi o Partido Socialista. Aos portugueses competiu resolver o problema que eles deixaram. A este governo competiu ter determinação e abrir condições para que ainda nesta legislatura
a economia começasse a crescer e a criação de emprego começasse a melhorar. É essa a diferença. No presente, temos os melhores indicadores de confiança na nossa economia desde há 14 anos, consumidores, e desde há 8 anos, empresários. Confiança atrai confiança. Sucesso atrai sucesso. Investimento atrai investimento. E investimento cria emprego. É isto que está em causa. Manter o clima de confiança ou arriscar perder confiança. E eu chamaria ainda a atenção que a recessão ficou lá para trás há 7 trimestres e Portugal está a crescer mais do que a média europeia. Por muito que custe a alguns que ficam tristes com as boas notícias e ficam contentes com notícias menos boas, eu acho que quem quer governar Portugal só pode ter uma atitude, seja de direita, de centro ou de esquerda. O que é bom para Portugal é bom para qualquer governo de Portugal. Exportações já são 43,5% do produto, eram menos de 30% há 5 anos atrás. Dá-vos um sinal de como a economia portuguesa se modernizou. Nascem hoje, francamente, mais empresas do que aquelas que desaparecem. E nós sabemos que no tempo da recessão desapareciam mais empresas do que aquelas que nasciam. Empresas menos bem geridas ou com problemas de mercado, sempre pode existir. A questão relevante é saber se o nascimento de empresas é mais forte e mais acelerado do que o desaparecimento de empresas, porque isso é que se mede o termómetro das oportunidades. E neste momento há mais oportunidades. E se há mais oportunidades, porque é que nós havemos de interceptar a confiança e o crescimento de uma economia que está agora a crescer? Eu chamaria ainda a atenção para uma mensagem final, pedindo a todos que se empenhem. Nós já temos dito, não são as sondagens que votam, e nós voltamos a dizer, por um voto se ganha, por um voto se perde. É essa a regra da democracia. Não deixem que outros se mobilizem para tomar a decisão sobre o destino de Portugal, que é de todos e, portanto, também vossa. Peçam a todos que vão votar. Nós saímos da unidade de cuidados intensivos como país. Vivemos um coma doloroso. A medicação foi dura. Deram-nos alta. Estamos a caminhar pelo nosso pé. O país está melhor e vai melhorar mais. Não ponham a pedra da instabilidade política e da desconfiança económica à frente do nosso caminho. Do nosso caminho enquanto país. Todos os portugueses. E pronto, minhas amigas e meus amigos, devia ser multado, porque já falei um pouquinho mais do que o relógio diz, mas queria dizer-vos que, mais uma vez, confirmei neste distrito extraordinário que é Leiria. E aqui, neste concelho tão histórico que é Pombal, que aqui há muita confiança, muita vontade de avançar, muito pouca vontade de voltar atrás. Precisamos da vossa força e que transmitam a vossa energia. É muito importante o que está em causa domingo. Não somos nós, é Portugal. Viva Pombal! Viva Leiria! Viva Portugal! Sempre!